Iguaçu jogar contra o Vasco, já que o mando é do Nova Iguaçu. Só que tudo foi ali, o foco foi Vasco, Flamengo e Fluminense. A discussão foi pautada em cima disso. E agora saiu hoje a notícia que a Ferg levou o jogo de volta para o Maracanã. Então o Vasco jogará a semifinal no Maracanã no domingo, a princípio às 4 da tarde. Não sei se vai mudar por conta do calor e tudo mais. Mas a princípio está marcado para domingo, 4 da tarde. E eu quero ouvir de vocês dessa polêmica, cara. Porque assim, foi um negócio doido, cara. Porque o jogo, a princípio, já seria no Maracanã. Sim. Só que aí parece que uma galera trabalhando nos bastidores, uma galera que dizem que foram Flamengo e Fluminense, para esse jogo não ser no Maracanã. E aí, por conta desse empecilho, faltou alguma resposta para alguém, faltou um documento ali, aqui. E aí o Nova Iguaçu ficou, não, melhor a gente garantir o jogo aqui em Volta Redonda, marcou o jogo para Volta Redonda, depois teve toda aquela reviravolta, todo aquele bafafá, e o jogo agora é no Maracanã de novo. Mas você tem aí a nota oficial, né, Arthur? É isso, ó, eu tenho as versões aqui de cada time, né, de cada organização. Vou ler aqui primeiro, tá? A versão do Fla-Flu ao GE, tá? Dando os créditos aqui. Eles afirmam que o Nova Iguaçu precisava de uma resposta até meio-dia do dia 13, só que como ainda estava em análise, o clube Nova Iguaçu optou por marcar o jogo em Volta Redonda. Aí o Nova Iguaçu fala o seguinte, que na segunda-feira solicitou ao consórcio o uso do estádio, mas como não obteve resposta, teve a orientação da Ferg para levar o jogo para outro estádio, que no caso seria Volta Redonda. E aí a Ferg fala que o direito coube unicamente ao Nova Iguaçu a escolha e indicação do estádio Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, né? Então cada um dá uma versão diferente. Eu tenho a nota oficial aqui do consórcio que fala o seguinte, não vou ler tudo, tá? Porque é grande, mas Perfeito. Eu vou ler uma parte interessante para já passar a bola pro Vini, que fala o seguinte, por fim, abre aspas, tá? Por fim, vale repudiar o comportamento do Vasco SAF, que, tirando proveito da mencionada indefinição momentânea, buscou uma vez mais o caminho da vitimização em um caso em que sequer é o mandante da partida, tudo isso para atacar o consórcio de forma injustificada, na tentativa de angariar o apoio da opinião pública. Cara, essa semana o negócio ficou quente. Ficou quente, mano. E aí, Vini Sampaio? Não, cara, é muito fácil falar de vitimismo depois de que o Vasco consegue, né, e tal, sendo que o clube praticamente ficou esperando uma resposta da dupla Fla-Flu, que não veio, e aí o Nova Iguaçu, que é o mandante dessa partida, por falta de resposta, quis garantir logo o jogo de ser em Volta Redonda, né, não vai, mais vale um Raulino de Oliveira na mão do que o Maracanã e um Raulino voando, né, e tal. Então, preferiu garantir logo a presença, né, do jogo no estádio Raulino de Oliveira, e logo após a decisão, aí vem o bonitão, né, do nosso querido governador Cláudio Castro, para falar que não, os clubes podem jogar sim, o Maracanã tá sim previsto para qualquer um clube que pedir, pode participar, etc, e tudo mais. A gente sabe que o Fla-Flu sempre vai ter preferência, até porque eles são os dois clubes que estão no consórcio atualmente. Mas se não tem jogo nenhum, não tem o porquê de querer vetar. Essa luta, essa briga, né, vem desde o ano passado, praticamente, que o Vasco quis sim mandar alguns jogos no Maracanã, chegou a mandar contra o Atlético Mineiro, chegou a mandar contra o Palmeiras, alguns jogos grandes que o Vasco conseguiu mandar no Maracanã, sempre com aquele imbróglio, com aquela briga, sempre decidido nos dias finais, para ver onde o Vasco iria jogar. E, cara, falar de vitimismo não consigo ver sentido, porque não tem jogo nenhum ali, entendeu? O Maracanã não teria jogo nenhum, o jogo vai ser no sábado, o Fla-Flu vai ser no sábado, entendeu? Então, tipo, não vejo sentido de querer vetar, sendo que eles podem ser ali os gestores do Maracanã, mas eles não são donos do Maracanã, nem Flamengo, nem Fluminense, entendeu? E o estádio é público, é de domínio público, não tem um dono, entendeu? Alegam, né, que, o que eu não concordo, mas alegam que é por conta de gramado, sempre colocam essa justificativa de que sobrecarrega o gramado do Maracanã, ter mais jogos e tudo mais. Só que assim, com jogo ou sem jogo, o gramado do Maracanã tá sempre uma merda. Sempre. Então pra mim não faz diferença nenhuma, eu acho que o Vasco deve jogar no Maracanã. Eu sempre falo isso, e, pô, é engraçado que eu sempre falo isso, e o pessoal até acha que eu tô zoando lá no grupo por eu ser flamenguista, mas eu não vejo problema nenhum, tá? Sendo bem sincero,
Porque o Maracanã não é do Flamengo, cara. Eu falo isso, o pessoal fica tipo, que isso, cara, que isso? Tipo, mas o Maracanã não é do Flamengo, sabe? Beleza, o Flamengo administra junto ali com o Fluminense, arca com muitos custos. Enfim, arca com muitos custos ali do Maracanã. É uma situação bem complicada em se dizer isso, mas, cara, não somos o dono do Maracanã, sabe? Então, fica complicado. Fica complicado mesmo. É uma situação, cara. Um comentário do Gabriel aí. Vou colocar aqui, ó. Coloca aí, meu diretor, comentário do Menenguti. Cara, fica uma situação que fica um jogando coisa pro outro, fica essa polêmica inteira, as torcidas brigando, e aí o Menenguti fez um comentário ácido. Vasco é uma piada, se apequenando e se vitimizando pra jogar no Maraca. Por isso o título deles é cair pra Série B. Boa noite e fui. Discordo desse comentário. Nem ficou pra depois se defender, porque eu vou responder o comentário dele agora. Como que ele fala que é uma piada se tá dentro da lei o Vasco requisitar? Cara, é a mesma coisa que eu querer alugar um lugar e eu não poder alugar, sendo que não vai ter nenhuma festa ali, cara. Não faz sentido nenhum isso. Entendeu? Esse apequenando e se vitimizando cai por terra a partir desse momento. Tá ligado? As mesmas pessoas que dizem que o Vasco se apequena ou se vitimiza são pessoas que estão de acordo também quando o Vasco foi punido, ficou o maior tempão sem São Januário, entendeu? Porque era um estádio que ficava ali com certo perigo, né? Ali da comunidade e tal. Então, tipo, não dá pra entender, né? E o Gabriel mesmo que disse que o Antônio Carlos é um jogador, um zagueiro muito bom, que faz o arroz com feijão bem feito, né? Depois de falhas absurdas. Então dá pra ver que ele tem uma leitura de futebol muito legal. Calma. Pô, que isso, tá de sacanagem. Calma. Os desânimos estão acirrados. O cara tá do lado da Ferg, pô. O cara tá não, mas coisa... Fala, Arthur, fala. Não, desculpa te cortar, o LF, mas o que eu ia falar é o seguinte, eu concordo com o Vini, cara. Eu acho que a gente brinca aqui que os ânimos estão à flor da pele, etc., mas é de se ter uma revolta em relação a isso, porque essa analogia que ele fez é muito justa, porque imagina, Gabriel, você querer fazer um aniversário de um parente seu em um espaço e a pessoa falar assim, pô, cara, como eu fiz uma festa ontem, não quero lugar pra você. Eu não lavei o chão, aí tipo, porque por incompetência minha, eu não vou, não tem como não. Fala assim, pô, Gabriel, sobrou salgadinho da festa de ontem, acabou sujando o fogão, pô, irmão, não vou poder alugar pra você, valeu? Infelizmente você vai ter que jogar, vai ter que fazer a festa em outro lugar. É exatamente isso, cara. Só que se você estivesse na posição do Vasco, você não faria, você não falaria que é vítima e coisa do tipo. Igual o Vini falou, incompetência, tipo, o lance do gramado do Maracanã, eu não acho que seja incompetência do Flamengo, porque quando o Flamengo assume o Maracanã, mas ambos tava largado. O Maracanã tava largado. Tá, se o Vasco joga no Maracanã, e a culpa é do Vasco porque tem mais jogos. Não, entendo. Tem mais jogos e aí estragam o gramado. Sendo que mas o Maracanã estava largado. Isso... Não, calma. Fala um de uma vez. Enfim, o Maracanã, não defendendo lado nenhum, mas o Maracanã estava largado lá para os meados de 2017, ficou um tempo largado. O Maracanã ficou um tempo largado. Sim. Uma certa época, o Flamengo chegou a abrir para falar para a galera, pô, vamos aqui fechar para conseguir organizar um Maracanã. O Vasco não quis. Isso é verdade. O Vasco não quis. O que o Vasco falou? Tem o meu estádio. Foi praticamente isso. O Fluminense se juntou com o Flamengo, o Vasco não, tem o meu estádio. E fica essa briga até hoje, sabe? Eu sinto, por mais que o Vasco deva jogar, repito aqui, deva jogar no Maracanã, que muitas vezes o Vasco também faz isso de birra. Na minha opinião. Muitas vezes o Vasco faz isso provocando. Cara, mas vocês nunca mais abriram oportunidade de cara, mas eu acho que é isso. Eu acho que muitas vezes é provocação. Mas eu acho que muitas vezes é provocação. Muitas vezes é provocação. 2017 é outra gestão. O presidente era Eurico Miranda. Não, beleza. Não tem como você comparar 2017 com 2024. Olha quantos anos se passaram. Sim, mas eu tô dizendo que aconteceu, cara. Eu tô dizendo que aconteceu. Mas isso aconteceu, pô. Isso aconteceu, sim, beleza, e os vascaínos, inclusive, encheram a boca pra falar, não, nós temos estádio, não precisamos do Maracanã, nós temos estádio, não temos estádio, não temos estádio. Mas aconteceu, pô, é um fato que aconteceu, pô. Aconteceu, pô, é um fato. Não, beleza, tipo, depois disso se fecharam, o Flamengo e o Fluminense se fecharam. Depois disso, o Flamengo e o Fluminense se fecharam, pô. Mas não tem o que se fazer, porque vocês querem tomar conta do estádio, tomar o estádio pra si, pô, o estádio claro, pô, o Flamengo, o estádio é público. O estádio é público, sim, cara, sim. Eu não tô discordando de você, não tô nem discutindo, não tô discordando.
Mas depois disso, o Flamengo e o Fluminense se fecharam e fecharam o consórcio entre eles. E ficou uma briga política. Público, cara, mas eu não tô falando que pode, cara. Não tô concordando com o Flamengo e o Fluminense. Mas você tá falando... Caraca, eu tô falando os fatos que aconteceram, mas o Vasco não quis, pô. Em 2017, cara. Mas eu falei que foi em 2017, cara. Se passaram 7 anos, aliás. Mas eu falei, foi em 2017, pô. Eu não falei que foi agora, eu falei, em 2017 aconteceu isso e isso e isso. Eu falei mas isso. Mas desde então, não abriram oportunidade pra nenhum Mas eu falei, pô. Mas eu falei, em 2017 aconteceu isso e isso e isso. E os caras nos encheram a boca e falaram, nós temos estádio, não precisamos do Maracanã. O Flamengo pode até falar alguma coisa, porque foi o clube que tomou a atitude de querer, pô, rapaziada, vamos se unir e tal, tudo beleza. Mas agora o Fluminense não tem nada pra falar, tipo, literalmente também nada. Concordo. Você vê o que o Vitor O Flamengo falou, leva cara, sozinho, Você pô. vê o print que o Vitor colocou no grupo, o Fluminense na época não podia nem assinar porque tava cheio de dívida, pô. Sim, o Flamengo ficou anos sozinho, pô, com o Maracanã nas costas. Ficou anos sozinho. Hoje em dia, até que o Fluminense depois está se estruturando pouco a pouco, com o Mário Bittencourt, hoje em dia consegue ali administrar junto com o Flamengo. Só que, repetindo aqui de novo, eu acho que muitas vezes, principalmente depois dessa treta toda, eu acho que às vezes o Vasco faz isso de uma forma de provocação. Mas tudo bem, se você não concorda, eu entendo. Mas eu acho que às vezes é assim, no meu ponto de vista. E aí, ó, o Vitor Belotti fala, mas por que o Vasco quer o consórcio do Maracanã se tem estádio? Porque a gente vai renovar, a gente vai fazer uma reforma em São Januário, pô. Por isso que o Vasco quer participar de novo. Isso é claro, pô. Qualquer um sabe disso. Já foi aprovado. Eduardo Paes já aprovou, já tem a liberação e tudo mais. O Vasco quer entrar no consórcio por isso. E não vai entrar de graça. Vai pagar assim como o Flamengo e o Fluminense pagam hoje em dia. Entendeu? E é aquilo também. Em relação são muitos clubes usando o estádio. Beleza. Em 2013, 2012, quando o Maracanã estava em obra para a Copa das Confederações, que foi em 2013, e também para a Copa do Mundo em 2014, todos os times jogavam no Engenhão, pô, sem exceção. O Fluminense fez todos os jogos no Engenhão, o Flamengo fez todos os jogos no Engenhão, o Botafogo fez todos os jogos no Engenhão, e ninguém reclamava de nada. E aí, ó, Vitor Belotti, é a mesma história do Flamengo. Se tiver um estádio, não faz sentido ter o Maracanã. Então, pra que isso? Então, se não tiver uma reforma em São Januário, não ia querer o Maracanã? Hã? Então, se não tivesse uma reforma em São Januário, não iria querer o Maracanã? Eu acho que aí vai igual você disse. Tem torcedores que querem que o Flamengo tenha um estádio, tem torcedores que não querem que o Flamengo tenha um estádio. Tem torcedores do Vasco que só querem que o Vasco jogue em São Januário. Tem torcedores do Vasco que só querem que o Vasco jogue no Maracanã. E isso aí, como eu disse do Flamengo, tem diferença porque a quantidade de pessoas que cabem em São Januário é muito inferior às que cabem no Maracanã, pô. Entendeu? Eu acho que esse argumento, não funciona tanto. Se São Januário tivesse a mesma quantidade de pessoas que cabem no Maracanã, ou então parecido, se o Maracanã cabe 60, em São Januário couber 50 mil pessoas, eu acho que não teria essa briga e tudo mais de levar todos os jogos para lá. Entendeu? Um jogo ou outro até entendo, tudo mais. Como o Vitor também disse. Mas agora, sendo assim, com uma grande carga e tal, cara, acho que não teria o porquê de levar, entendeu? Mas os motivos do Vasco estão explícitos. O Vasco quer reformar São Januário, já teve o aval da Prefeitura do Rio de Janeiro, entendeu? E quer entrar no consórcio por isso. Aí você disse de 2017, do Flamengo, se juntou com o Fluminense, pipipipopopó, só que desde então não se abriu a oportunidade de outros clubes entrarem no consórcio, pô, entendeu? Aí eu não consigo entender, pô. Por que não vai querer liberar um negócio público? Por que não responde Nova Iguaçu? Por que não responde Nova Iguaçu no tempo que foi limitado pela PED? É verdade. Entendeu? Não trabalha ninguém, é feriado durante a semana toda. Não faz sentido nenhum, pô. Entendeu? São brigas, acabam virando brigas políticas, pô. Exato. Virando brigas políticas. De diretorias, de diretores, de gestores dos clubes que acabam implicando um com o outro e vira realmente uma briga política. Isso não tem outra coisa. É o Arthur Xavier. Não tem um bom moço nessa história. A dupla Fla-Flu querem a todo momento manter a hegemonia de comando. E o Vasco usa a estratégia de jogar pra galera. E sim, usa de vitimização. Nossa, hoje tá horrível a dicção. Às vezes, é do jogo. E aí, ó, briga política, eu nem me atrevo a ter opinião. É coisa de cartola. Isso é verdade. Comprar lado é se pintar de palhaço. Concordo, Arthur. Amanhã, os caras se resolvem e a gente tá brigando por coisa que nem sabe direito como andam os trâmites. Torcer vira massa de manobra. Isso é verdade. É isso. Por isso que o Arthur ficou quietinho aí, ó. O Arthur sabe de alguma coisa. Eu não sei de nada, irmão. Não sei de nada.